A MyPcards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPcards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel, dessa vez para trazer um dos meus decks favoritos, que é o Necroz. Então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades. Agora sim, bora pra lista. Essa lista de Necroz aqui, lembrando, é uma lista com as cartas que eu tinha. Com certeza eu colocaria outras cartas no lugar. Por exemplo, aqui no lugar do Manju, eu colocaria a Adivinha dos Arautos, que eu não tenho nessa conta. Ou até junto com os Manju, mas eu acho que essa build aqui ficou interessante. Fiz com as cartas que eu tinha nessa conta e ficou bem legal mesmo. Então vamos aqui para a lista. Um PC Armação Condutor, aquele que sempre vem na mão, a gente precisa dele para ativar os efeitos dos outros PC Armação que usamos aqui, o que está semi-limitado, o PC Armação Equipamento Gama. Ele não pode ser invocado por invocação normal baixado, deve ser invocado por especial por um efeito, e ele tem um efeito rápido que você pode invocar por especial tanto esse card da mão quanto um PC Armação Condutor da mão, do deck ou do cemitério para negar a ativação de um efeito de monstro e destruir. E para ativar esse efeito eu não posso controlar nenhum monstro. Então, nesse deck aqui ele é muito bom porque geralmente os efeitos do Necroz são usados inicialmente descartando, então ele é uma proteção para Hand Traps nesse deck, porque a gente descarta o Necroz ali para ativar o efeito, o oponente vai lá, dá uma Hand Trap, a gente dá em resposta o Gama aqui, negando a Hand Trap e resolvendo o nosso efeito dos Necroz. Então ele é bom nesse deck porque os Necroz ativam efeitos da mão na maioria das vezes. Temos também aqui duas Maxi, uma das Hand Traps mais usadas aí no formato. É permitida no Master Duel, então vamos usar aí para comprar nossas interações, para comprar nossas jogadas quando a mão não vem tão boa, mas se vem uma Maxi ali a gente pode resolver esse problema. Toda vez que o oponente fizer uma invocação especial, imediatamente depois compre um card. Aqui o Shurit, o único Necroz que não é ritual que a gente usa, que se eu for invocar exatamente um monstro ritual Necroz com um efeito de card que requer uso de monstros, esse card pode ser usado como todo requisito. Então ele vale como todo tributo para invocar qualquer ritual de Necroz, e quando ele é oferecido como tributo eu posso adicionar um ritual Necroz do tipo guerreiro do deck para a mão, o que é a maioria dos nossos monstros Necroz aqui. Temos também aqui a Florescer Cinza e Primavera Feliz, Ash Blossom. Se o oponente vai adicionar um card do deck para a mão, se vai invocar especial do deck, enviar do deck para o cemitério, dá Ash nele e nega o efeito. Aqui temos o Manju, como eu falei, se você tiver Adivinha dos Arautos, você pode usar Adivinha dos Arautos, mas o Manju te permite usar Rank 4 no Extra Deck também, né? Eu não coloquei ali porque eu vou pôr Adivinha logo, vou pôr o combo do Hulk com a Aurora Dawn, então... Mas enquanto eu não tenho o Manju aqui, tá sendo suficiente o Manju, quando ele é invocado por invocação normal virar, adiciona um monstro ritual ou magia de ritual do deck pra mão. Então ele aqui também é muito bom para esse deck aqui, adiciona. Eu não estou usando a Engine de Incantation porque eu não sofro de consistência com esse deck é muito consistente mesmo. E os Dogmática segura bastante o jogo e vamos falar dele, que é a Engine que eu estou usando aqui, que são os Dogmática. A Dogmática Eclésia não pode ser destruída em batalha com monstro invocado por especial do deck adicional, e você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Se um monstro invocado por especial do extra deck estiver no campo, você pode invocar por especial a Eclésia da sua mão. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você adiciona um monstro Dogmática do seu deck à sua mão, exceto a Eclésia. Então ela serve para buscar qualquer um dos dois Dogmática aqui e buscar a única punição aqui que a gente usa. Mas vamos falar primeiro aqui dos outros Dogmática. A Flor de Lis pode ser invocada por especial da mão enquanto o monstro invocado por especial do deck adicional estiver no campo, e depois, se você controlar outro monstro Dogmática, você pode negar os efeitos de um monstro no campo. Quando o monstro Dogmática declara um ataque, você pode fazer com que todos os monstros Dogmática que você controla ganhem 500 de ataque. Então ela é uma negação, entra por especial facilmente e ainda pode negar um monstro do oponente. Aqui temos o Maximus,
a gente usa um dele também, que esse cara é muito interessante. Eu posso banir um monstro de fusão, Synchro, Exceed ou Link do meu cemitério, invocar esse card por especial da minha mão. Durante a fase principal, você pode ativar esse efeito, enviar 2 monstros com nomes diferentes do seu deck adicional para o cemitério. Além disso, seu oponente envia 2 monstros do deck adicional dele para o cemitério. E você não pode invocar por especial do deck adicional pelo resto do turno. Mas nosso deck de Necrose é para bloquear o extra deck do oponente, então a gente não se preocupa muito. E temos várias opções para enviar aqui do extra deck, mas já já a gente fala deles. E também por isso a Adivinha dos Arautos e também o Ritual de Dogmática seria uma boa para esse deck aqui, hein? O Ritual Dogmática sempre vai ficar enviando cartas do extra deck para o cemitério, então você pode usar essas interações aí para destruir cartas do oponente, para devolver cards. Então aqui o Ritual Dogmática é interessante nessa build aqui. Talvez eu coloque ele porque ele é buscado pela Nadir, mas por enquanto eu vou deixar assim. Vamos falar agora dos Necros. Todos os Necros têm um efeito ao descartar e tem um efeito no campo. O Necros de Clausolas, eu posso descartar ele para buscar uma magia ou armadilha Necros do deck para mão. E se ele estiver no campo, efeito rápido, eu posso escolher um monstro com a face para cima no campo que foi invocado por especial do deck adicional. Até o final do turno, o ataque dele se torna 0 e além disso, seus efeitos são negados. O Necros de Braonak, você pode descartar ele por adicionar um monstro Necros do seu deck à sua mão, exceto o Necros de Braonak. E o seu efeito no campo, você pode escolher até 2 monstros com a face para cima no campo que foram invocados por especial do deck adicional e embaralhar de volta no deck. E essa é a parte interessante de usar a Adivinha, porque a gente tem um ritual de Necros que invoca os rituais do cemitério. Então a gente descarta o Braonak, depois usa aqui o ritual que invoca do cemitério, usando a Adivinha como tributo, que a Adivinha, quando a gente usa o efeito dela enviando a Arauto do Arco de Luz, por exemplo, ela fica do nível 6. E quando ela é tributada, eu posso invocar uma fada do deck para o campo. A opção boa aqui seria o Anjo 01, porque a gente tributa a Adivinha, invoca ele no campo e ele te dá mais uma invocação normal baixar padrão. Então você pode colocar junto dela o Zaborg aqui para tributar o Anjo, que vai te dar um adicional para tributar outro monstro, para usar o efeito do Zaborg contra o oponente. Essa é uma jogada, uma opção que você pode ter usando a Adivinha dos Arautos. Continuando aqui com os Necros, quando o Valkyrios é descartado, eu posso negar o ataque de um monstro e encerrar a fase de batalha. Esse efeito é muito importante nesse deck. E o seu efeito no campo, eu posso oferecer até 2 monstros da mão ou do campo. E se isso acontecer, comprar o mesmo número de cartas que foi oferecido como tributo. O Trishula, muito poderoso. Eu posso descartar ele quando o monstro Necros meu é escolhido como alvo de efeitos de monstro e negar a ativação daquela carta. E ele no campo, que é seu efeito mais importante, você pode banir exatamente 3 cards do seu oponente. Um da mão, um do campo, um do cemitério. São exatamente 3 cards, então o oponente tem que ter um card na mão, um no campo e um no cemitério para você poder ativar esse efeito. Então fique atento a isso aí. Necros de Trishula e o Necros de Areia de Bahia, não usei tanto, mas ele é um Necros muito bonito, eu gosto muito do Necros de Areia de Bahia. Você pode descartar esse card, ofereça como tributo até 2 monstros Necros da sua mão e se isso acontecer, envia esse número de cards do seu deck para o cemitério. Ele é bom para enviar as magias quando você tá brincado, porque as magias ativam efeitos no cemitério para buscar outras magias, mas o custo dele é um pouco alto, então ele é bem situacional mesmo. E seu efeito no campo, você pode oferecer como tributo um monstro da mão ou do campo e negar a ativação de um efeito de monstro. Então esses aí são os Necros. Agora vamos para as magias e armadilhas. Preparação de ritos, adicione um monstro ritual de nível 7 para minha mão. Posso adicionar uma magia de ritual do cemitério. Servo de Nadir, envie um card do deck adicional para o cemitério e depois adicione do seu deck ou cemitério a sua mão um monstro dogmático ou caído de Abás que tem um ataque menor ou igual. Então a gente tem várias opções para enviar aí para o cemitério para adicionar esses cards para a mão. Espelho de Necros, esse é o ritual que eu posso oferecer do campo, da mão ou banir monstros do cemitério para fazer invocação ritual de Necros. O Caleidoscópio, eu posso oferecer como tributo monstros da mão do campo ou enviar monstros do deck adicional para fazer rituais de Necros. Eu posso invocar por invocação ritual monstro Necros da minha mão ou do meu cemitério, tributando monstros da mão ou do campo. E todas as 3 magias aqui tem o seguinte efeito: se eu não controlar nenhum monstro, eu posso banir elas do cemitério para adicionar uma magia para a mão. Então uso uma cópia do espelho, 2 da Caleidoscópio e uma do ciclo de Necros. Se você quiser usar 3 da Caleidoscópio, é uma excelente carta. Chamado da Cova para ir anti-hand trap, então a gente tem 4 respostas
para Hand Trap contando com Gama. Impermanência infinita, nega um efeito de monstro, coloquei aqui porque tinha um espaço para colocar, mas você pode colocar outra tech, alguma Floodgate, você pode colocar nesse deck também. E aqui punição dogmática, que eu busco com a Eclésia principalmente. Escolha um monstro com a face para cima que seu oponente controla, envia um monstro com ataque igual ao maior dele do deck adicional para o cemitério, e se isso acontecer, destrua aquele monstro. Então geralmente a gente envia aqui a NTs ou o Guerreiro Fóssil aqui para destruir mais de uma carta do oponente, pois quando elas são enviadas para o cemitério eles têm efeitos. Então vamos falar aqui do Extra Deck, a NTs. O efeito que a gente usa dela principalmente, quando ela é enviada para o cemitério eu posso escolher um card no campo e destruí-lo. O Guerreiro Fóssil é basicamente a mesma coisa, eu posso banir ele do cemitério para escolher um monstro no campo e destruí-lo. Então tem duas destruição de monstros aqui com monstros de ataque alto. Por isso que o Ritual Dogmática é excelente nesse deck usando essa build aqui, né? Igual eu falei, coloca uns monstros de rank 4 aqui se você estiver usando o Manju, que fica bem melhor. A Máquina de Fóssil Vagão Caveira, eu posso banir ela do cemitério para escolher uma magia ou armadilha no campo e destruí-la. O Titaniclad, durante a fase final, se esse card estiver no cemitério porque foi enviado para lá nesse turno, você adiciona para sua mão um Caído de Arbaz ou um monstro dogmático à sua mão. Então ele também é um follow-up, ele também é uma carta de consistência. O Supremo Cavaleiro Mestre eu coloquei aqui pela soma 12, então a gente pode fazer aqui, ó, tanto Valkyrios como o Unicórnio apenas com a Caleidoscópio aqui, ó, usando a Caleidoscópio a gente pode invocar esses dois monstros. Então você pode fazer a combinação aí para invocar dois monstros de uma vez com a Caleidoscópio, usando apenas um monstro do Extra Deck. Mas geralmente a gente usa aqui Arauto do Arco de Luz para invocar só o Unicórnio, porque o Unicórnio é o principal monstro desse deck. Os dois efeitos dele são muito importantes nesse deck, eu posso descartar ele para escolher um card de Necros do meu cemitério e adicionar à minha mão. E enquanto o Necros de Unicórnio estiver com a face para cima no campo, nega os efeitos de todos os monstros com a face para cima que foram invocados por invocação especial do Extra Deck. Então ele é uma Floodgate muito poderosa e a carta mais importante desse deck. Para invocar ele a gente usa o Caleidoscópio, enviando o Arco de Luz. Além de buscar um ritual, a gente vai ter um monstro aqui muito forte, muito difícil de lidar no campo. E você pode pôr outras coisas para protegê-lo. Além do Valkyrios e do Trishula, você pode também pôr a Gungnir. Aqui a Gungnir também protege de destruição. Você pode colocar até no lugar dessa impermanência aqui a Gungnir para ter mais uma proteção para seu unicórnio. Aqui o Guerreiro de Algoz, que dá para invocar o Brionac com a Caleidoscópio. A gente usa ele basicamente para isso. Pode ter situação que tá aqui o Gama no campo e uma Eclésia no campo. Aí a gente pode invocar ele também, comprar uma carta, atacar todos os monstros pro especial. O Gama é regulador, lembrem-se disso. Então às vezes você pode invocar esses cards aqui do Extra Deck, você muitas vezes ativa o Gama na sua vez, ao invés da vez do oponente. Então o Gama aqui é essencial nesse deck por isso também. Temos o Pegasus Ignista, é mais uma carta que você envia pro cemitério, você pode banir ela para escolher um card que o oponente controla e embaralhar no deck. O Psi Armação Senhor Ômega, além de reciclar cartas do cemitério, reciclar ele mais uma carta do cemitério. Algumas vezes a gente pode invocar ele aqui com a jogada que eu falei do Psi Armação aqui com o Condutor. Aqui o Trident, nível 10, para invocar monstros de nível 10, 6 mais 4 dá 10, aqui invocar com a Caleidoscópio. Realmente demais, quando ele é enviado para o cemitério eu posso reciclar um monstro de água, então é mais uma opção para enviar para o cemitério. Cavaleira do Pesadelo Fênix, descarta uma Castron, Magia ou Armadilha, você pode usar qualquer Link 2 que você tiver aí. Ponta Ovelha, porque interage com o ritual, eu posso comprar 2 cards, depois descartar 2 cards quando eu invoco o ritual quando ela tá no campo. Ferrigite é mais uma carta que você envia para o cemitério, você pode comprar um card e colocar um card da sua mão no fundo do deck. Então são cartas aqui na sua grande maioria que você envia para o cemitério para ativar algum efeito. Como eu falei, você pode colocar monstros de rank 4, você pode colocar que o Habitante do Abismo é um monstro excelente, é mais um problema para o oponente, já que vai negar efeitos do cemitério. Coloca aqui no lugar da Fênix, por exemplo, você pode colocar o Habitante do Abismo aí no deck. Então vou mostrar aqui rapidinho como que o deck funciona e daqui a pouco a gente volta.
Então vamos pro replay aqui do nosso Necros, lembrando que é um deck for fun, mas se você fizer aquelas mudanças ali, você pode jogar com competitivo. Ele é um ótimo anti-meta, anti-decks aí, muitos decks têm trabalho contra o Necros. Aqui nossa mão veio ótima, veio a Ashe, veio os dois principais Necros e veio um Necros que a gente quer no campo, que é o Unicórnio. O oponente tá lá de Invoked, né? Monk Flip, Aleister. Eu sempre espero o Aleister pra dar Ashe, porque geralmente eles usam 3 Aleister e 2 invocações. Aí se o cara tiver invocação na mão é porque ele mereceu usar, né? Aí deu aí, eu vou dar Ashe no Aleister. Então ele não tinha invocação e aí ele só passou o turno. Aqui... Brionac, eu vou dar primeiro Clausolas, talvez se eu desse o Brionac primeiro seria melhor, porque eu teria garantido uma magia na mão, mas ele vai dar hand trap no Clausolas, eu dei o Clausolas, ele deu hand trap, ainda bem que eu tinha um espelho de Necros. Então nessa situação aqui, eu descarto o Brionac para buscar o Trishula. Porque eu tenho o espelho do Necros que me permite banir monstros do cemitério para fazer ritual. O Trishula precisa de 2 mais monstros que dão exatamente 9. E aqui temos 6 e 3, dá 9, então vai dar para invocar nosso Trishula. Necros de Trishula entrando no campo aí, um clássico. Eu vou banir o Aleister. Para dar um dano nele e uma do cemitério, que é a Ashe e uma da mão aleatoriamente. Aí eu bani. Dei 2.700 de ataque, ataquei e passei a vez. Foi uma jogada meio devagar, mas meu oponente também começou devagar e gastou bastante recurso, assim como eu. Agora ele deu a Aleister, buscou a invocação, os caras sempre tem a Aleister na mão. Aí ele vai invocar aqui a Artemis para invocar o Mekaba dele. O Mekaba 2.500 não passaria por cima, mas o Aleister vai voltar pra mão e dar 1000 de ataque pra ele. Então ele vai ficar com 3.500 e vai passar por cima aqui do nosso Trishula. Ele deu a invocação, devolveu o Aleister pra mão, a invocação pro deck. Ele vai dar o Aleister aumentando o ataque aqui. E vai atacar. Mas estamos tranquilos aqui, apesar de não termos monstros na mão, temos uma magia de ritual no cemitério, o que vai permitir a gente buscar a Caleidoscópio para invocar o Unicórnio. E ainda vamos comprar uma Dogmática, eu acho, compramos a Eclésia, vamos dar espelho de Necros no cemitério, banindo ali um Necros e a magia, buscamos a Caleidoscópio, com o Unicórnio na mão, tamo tranquilo. Damos a Caleidoscópio, enviando a Arco de Luz, que é nível 4, invocamos o nosso Unicórnio, negando efeitos de monstro invocado do deck adicional. Buscamos nosso Valkyrios para proteger nosso Unicórnio. Normal Eclésia, busca a Flor de Lis. Flor de Lis entra por especial porque tem um monstro extra deck no campo. Entrou, não vai negar ninguém porque já tá negado. E eu não quero negar meus monstros. E o Maximus vai entrar banindo o monstro do extra deck do cemitério. Aqui, o efeito do Maximus eu não precisava ter usado. Era só atacar com a Flor de Lis, aumentando o ataque dos Dogmática e vencer a partida. Esse é um problema que eu tenho às vezes, muita gente também tem, de fazer mais do que o necessário. Que era só atacar e terminar. Às vezes você ativa um efeito ali, toma interação e custa a sua partida. Então eu não precisava ter ativado o efeito do Maximus aqui, mas ainda bem que deu certo no final. É bom, eu deixei aqui para mostrar para vocês que em Yu-Gi-Oh! Você não precisa fazer mais do que o necessário. Faça só ali o suficiente para matar seu oponente, não faça mais, ainda mais contra o Invoked. Enviar 2 cartas do extra deck dele para o cemitério poderia fazer ele voltar para o jogo, ainda bem que não fez, porque eu também tinha as cartas certas para enviar, então não faça mais do que o necessário. Deu efeito, eu enviei a Enitis e o Titaniclad para ter um follow-up no final do turno. Ele enviou a Enitis e a Apcalone, é um Invoked Shadow. Então eu poderia perder a partida aqui por causa disso, hein? Por causa que eu fiz mais do que precisava. Mas aí eu dei Enitis aqui, ele deu Enitis na minha Flor de Lis. E deu a Apcalone, e a Apcalone ainda bem que não vai invocar ninguém. Ele só vai buscar Shadows aí. Ele vai buscar aí a Shadow. Só vai buscar carta Shadow, essa aqui vai buscar mais um Shadow Ouriço, mas se ele tivesse qualquer Shadow que invocasse por invocação especial virado para baixo, eu perderia o jogo. Então, provavelmente eu dificilmente ganharia esse jogo depois, né? Mas aí deu certo, fase de batalha, eu ataquei 2.300, 1.500,
e mais 1500 e venci. Então não faça mais do que o necessário, e esse é o deck de Necross. Então é isso aí, galera, faça as mudanças que eu falei pra vocês, se vocês quiserem jogar com Necross, principalmente a adivinha dos Arautos nesse deck aqui, que é muito forte. O ritual de Dogmática também funciona muito bem com esse deck. Comente aí o que você achou, se você gosta do Necross. Se você gostou aí, deixe seu gostei. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, divirta-se nos duelos.